Eu vou ter que colocar aqui para o Instagram agora, pastor Zé, só um minutinho. Para o pessoal que está chegando. Já estamos ajeitando Queridos, aqui. o texto sagrado que nós vamos é o livro de Romanos. Romanos era o quê? O livro de Romanos, quem escreveu? Quando escreveu? Que época? Que ambiente social estava escrito o livro de... O apóstolo Paulo escreveu o livro de Romanos. Pois é, e o capítulo é o capítulo de número 1, a partir do versículo de número 27. O 27 eu vou deixar de lado. Pastor Adair, é muito forte isso aqui. O versículo 27 eu vou deixar de lado. Vamos para o 28. Ah. Porque esse 27 aí é muito... Eu já tô ali com o Instagram também. Não sei se manda convite, como é que funciona. Ah, já recebi aqui. Isso aí. Nós estamos aprendendo junto, viu? Um dia nós vamos ficar bom esse negócio aí de internet, minha gente. Ah? Então, vamos lá. Olha aí. Olha aqui, minha gente. Ó. Só vou virar aqui. Antes de nós ir dormir... olha aí. Então tá, olha lá. O quadro social do caráter dos seres humanos da época, né, do fim dos tempos. Diz assim: e os homens estando cheios de toda iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Você já pensou aí encontrar um cristão aí, um crente, e dizer assim: ô fulano, eu vi lá um lá falando de iniquidade. O que é isso? Que nem uma vez, pastor Adair, lá na firma que eu trabalhava, quando eu tinha 15 anos de idade, eu trabalhei na Dambros, em Caxias do Sul. Meu pai me arrumou. Eu trabalhando na Dambros, um dia um chegou, bem nervoso. Opa, irmão, Zéios, por que vocês ficam chamando as pessoas de ímpios? Digo, ímpios? O que é isso? Ímpios? Não é ímpios, é ímpio. Não sei como é que é. Só sei que é um negócio assim. Escute, tem muita palavra que se alguém for afrontado aí na praça não sabe dizer o que é. Me explique aí o que é iniquidade. Aí é o seguinte, pastor, nós há de convir que uma grande parte dos cristãos, eles sabem o que é, né? Porque eles sabem para ele. Mas a explicação, a definição que é difícil, né, amigos? Irmãos, a definição, né, do que... Não é muito usual, né? São termos que não são muito usuais, né? No linguajar do dia a dia, mais fechado no reduto cristão. Então, minha gente, eu vou continuar aqui como é que está escrito aqui. Ó, estando ele cheio de toda iniquidade, de prostituição, acho que vou passar ligeiro essa palavra, professor. A próxima é malícia, a próxima é avareza. O que é avareza, né? Isso não é muito passado, né? Para o povo. Se alguém perguntar o que é avareza, olha, eu vou dizer, o povo está acostumado a ouvir muito um palavreado mais político, polido, né? Por causa da Câmara dos Deputados, né? E aí o povo fica olhando assim, escutando, e às vezes nem sabe o que é que estão falando lá, né? E assim por diante. Mas a palavra de Deus deixa a turma tão sabido, minha gente. Olha aqui, diz que a turma dos últimos tempos ia andar cheio de maldades, cheios de inveja. Bom, aqui está dizendo que homicídio mesmo ia ser para derreter. E o que é que nós temos vendo? O que mais que diz aqui? Né? Contenda, engano, malignidade, né? E assim por diante. Então, minha gente, temos 16 pessoas. Quem mais está acompanhando aí? É que nós vamos cantar mais um hino, depois vamos deixar o pastor Odair pregar um pouco. Ninguém mais aí se interessou para falar do texto sagrado que nós estamos lendo? Se você se interessar e quiser chamar aqui, eu estou olhando aqui, analisando aqui quem está entrando na live, quem está entrando, quem não está. E eu estou analisando aqui, minha gente, né? Aqui quem quer entrar para dar uma prosa também. Aqui é uma prosa. Novas de Alegria da Serra Gaúcha. O que o senhor acha desse assunto? Vamos botar esse nome na live, não? Na sexta-feira aí, depois das 10? Pode ser? Pode ser. Tá ligado? Então, tá ligado. Vamos cantar mais um hino? Ok, tem um louvor assim, ó, minha gente. O pastor Odair já vai estar falando e agora ele vai nos trazer uma palavra, tá?
quando ele quiser que a gente fale, daí ele... Porque ele, quem vive, posso crer. Porque Jesus vive, posso crer no amanhã. Porque ele temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de Jesus, que vive está. Ei, pastora Daí, oportunidade. Quem mais está chegando aí, Letícia? Vamos ver quem mais? Vamos ver quem mais? Aqui no Insta, irmão João Bueno. João Bueno. Letícia Santos. Deus abençoe. Nosso abraço. Quem mais? Veja o que eles dizem. Tem que botar o que eles estão dizendo. Eles estão entrando. Estão entrando? Mateus Correia. Mateuzinho Correia. Que Deus abençoe, irmão Mateus. O que eles colocam? Escrito. Amém. Paz do Senhor. Se eles estão dando a paz do Senhor, pode não. Estão entrando na live. Eles não disseram a paz do Senhor, mas estão compartilhando aí, participando juntamente conosco, né? Para vocês que estão chegando agora, o assunto está forte aqui. Nós estamos dando relatório desses últimos tempos. O que a Bíblia diria? Como é que ia ser o caráter? Pastor Odair, o que está mais me assustando no meio social é a amnésia do povo. Bate uma amnésia, turma, né? E está me assustando as atitudes que nós estamos vendo, sabe? O que está acontecendo. Mentira não é mais mentira. Crime não é mais crime. Pecado, parece que pecado era pecado. Valores invertidos. Mais. O mal está tomando conta de uma maneira, e nós não vamos, como é que vamos dizer assim, agora vamos sumir por causa disso. Nós vamos pregar a palavra de Deus e de anunciar o evangelho. O que é o evangelho? Novas de salvação, transformação. O evangelho só tem efeito quando ele é realmente esclarecido. E o evangelho é ignorado. E muita gente não quer o evangelho, não gosta do evangelho, porque o evangelho vai revelar sentimentos do coração dos seres humanos, né? Quem mais? Vai dizendo aí quem mais que está entrando. Vamos ver. Ok. Olha o que disse aqui a irmã Josilene de Jesus Santos. Paz do Senhor Jesus. Irmã Josilene, de Monte Alegre, de Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Minas Gerais, pastor. Que estado abençoado. E deixa eu dizer mais. Quando fala em Minas Gerais, não tem como lembrar do... Como é que é o nome do governador lá? Romeu Zema. Como é que é o nome daquele que fala assim, bem tranquilo, que fala até meio... Até parece que o homem veio da enxada, né? Todo mundo entende o que ele diz. Desde aquele que não estudou até a última faculdade, né? Que maravilha! Estado abençoado. Um abraço a todos os irmãos aí dessa região. Se tiver mais alguém, me passa aí, tá? Porque o pastor Odair está afiado para pregar agora. Ok. A irmã Margarida, o pastor Odair, eu estava com vontade de terminar, homem. Mas daí a irmã Margarida e o pessoal que também entraram aqui de São Marcos. Agora que a turma está descobrindo nós que temos aqui com uma audiência aqui. Pastor Odair, daqui a pouco nós vamos medir como é que nós somos controlados. Sim. Sabia que tem gente que se sente tão seguro na internet, tudo? Nós somos altamente controlados pelo Facebook. É verdade. Tem alguém lá que aperta um botão. Tá muito, né? Interessa, não interessa? Vai de acordo, não vai de acordo? E, pastora, como nós não temos compromisso com ninguém, nós temos tudo pequenininho, pastor Luiz. Nós não temos voz nenhuma.
esse povo aí, vocês são uns pastorzinhos doidos. Pega uma Bíblia, anda com a Bíblia debaixo do braço, faz uma gritaria. Então nós temos tudo fraquinho. Escute bem aí a turma que pensa que está muito seguro. E tem 1 milhão de pastor que sabe que isso aí é altamente controlado. Gente que não está nos holofotes. Gente que está no anonimato. Gente lá que diz, aquele pastorzinho está lá na favela. Aquele está lá na beira do rio, quando dá uma enchente, a chuva leva tudo, até a igreja dele. Então, tem um povo que são tudo taxado, tudo de louco. Que esse povo, eles são um povo que eles não vão brincar na igreja. Eles vão estudar a Bíblia Sagrada e mais. Tem uns pastorzinhos que estão na beira dos rios, que são chamados de louco, que todo mundo acha que ele não sabe nada, e o cara é formado, viu? Tem uns pastorzinhos, deixa aqui um recado. Pastor, daí o senhor me aguenta ou não? O senhor acha que eu devo parar ou devo continuar? Sim. Pastor, fica à vontade. A hora que o senhor quiser, eu estou aqui, eu estou fazendo umas anotações. Daqui a pouquinho eu vou descansar, tá? Porque eu Deixa já não descansar. aguento mais aqui. Então tá. Onde é que eu estava no raciocínio? Estão achando que tem uma turma assim simples, que tem 20 dentro de uma igrejinha, que tem 30 só ali dentro daquela igrejinha. Escute, é dentro desse povo que tem gente muito estudada e muito inteligente, que são chamados, às vezes, de missionário louco, missionário doido. Então, minha gente, glória a Deus por esse povo. E tem um povo que gosta de estudar a palavra de Deus, gosta de orar, gosta de buscar, gosta de entender, gosta de pensar, gosta de raciocinar a palavra. Que Deus abençoe a todos. E eu vou passar agora a palavra para o pastor, porque senão nós vamos avançar muito e já é quase 11 horas, né, pastor Adair? Que Deus abençoe, pastor. Hoje a palavra está com o senhor. A não ser que o povo queira emendar para uma vigília, não tem problema. Pastor, eu ouvi o senhor falar bastante a respeito de que o povo está preocupado, o povo está assustado, né? Tá todo mundo meio perplexo, na dúvida do que pode acontecer, do que não pode, o que vai ser daqui para frente, se o presidente vai passar a faixa, se não vai. Olha, vai ser o dia mais triste da história do país, mas esse dia vai chegar. Mas a questão, pastor, é que nós somos igreja, nossa nação, a nossa cidadania também é celestial. Então a gente tem que deixar em todos os aspectos a preocupação, a ansiedade, a dúvida, a insegurança para o mundo. Para o mundo. Isso é herança do mundo. Nós temos como o rei da nação igreja aquele que é o príncipe da paz. Então, eu leio um texto bíblico para começar esse pensamento, para lembrar a igreja de que o nosso Deus ele está absolutamente no controle de tudo. Então eu leio quando Deus fala, quando Daniel ora a Deus, quando ele estava no cativeiro babilônico, e eu quero lembrar que a igreja aqui no mundo não está na pátria dela, a igreja está num cativeiro. Nós somos peregrinos aqui. E a exemplo de Daniel, nós precisamos confiar no Senhor. E ele leu, e ele ouviu aquela notícia de uma grande ameaça que eles iam sofrer, de morte pelo rei. Então ele orou a Deus. No capítulo 2 do livro de Daniel, no versículo 20, ele disse assim:
falou Daniel dizendo: bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e ele estabelece os reis. Ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento aos entendidos. Eu quero lembrar desse texto, dessa convicção de Daniel, porque a Bíblia diz que não há autoridade aqui na terra que não tenha sido dada por Deus. Deus dá oportunidade para o homem fazer as suas escolhas. E aquele que foi escolhido pelo homem, Deus dá autoridade a essa pessoa que foi escolhida. Mas não quer dizer que Deus sai do controle. Não quer dizer que Deus larga de mão o controle da história da humanidade. Então, nós como cristãos, nós temos que descansar em Deus, porque Deus está no controle de tudo. Mesmo quando, olha, pastor, coisa interessante, mesmo quando Deus coloca, ou Deus permite que seja colocado, um rei ímpio, cruel, Isso é tirano assustador. no governo. Isso é assustador, né? Se a gente for falar... Porque Deus fez um ímpio. Sim. Se a gente, pastor, o senhor estava fazendo uma leitura de Paulo falando aos romanos. Então tem um texto aqui de Paulo ainda aos romanos, no capítulo 9, no versículo 17. Veja, olha o que a gente tem que pensar nesses dias. No capítulo 9, no versículo 17 de Romanos, diz assim: porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei. Quem está falando a Faraó? Deus. A Escritura é a palavra é Deus. Deus está falando a Faraó: eu te levantei. Não foi Faraó. De que Faraó aqui que Paulo está falando? O contexto está falando do Faraó do tempo de Moisés. Do Faraó que estava oprimindo o povo. Do Faraó que fez do povo de Israel escravo. Não o Faraó do tempo de José, que honrou o povo de Deus, mas o Faraó que não conheceu José e que oprimiu Israel. A esse Faraó, Deus está dizendo: eu te levantei. Não porque você é bom, não porque você vai ser o imperador do mundo, não porque você vai se considerar um semideus. Não, olha o que diz o texto, 9:17. Para isto mesmo te levantei. Para isto o quê? Para isto é um propósito. Para em ti mostrar o meu poder. Olha só. Então Deus, ele permite que homens tiranos, homens cruéis, sejam colocados no poder, para que ele possa mostrar o poder dele, e continua o texto, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Deus tem propósitos. Para todas as coisas há um propósito debaixo deste sol, diz a Bíblia. Deus é um Deus de propósitos, Deus é um Deus que controla, Deus é soberano. Agora, tem outra coisa que a gente precisa considerar como igreja. Quando Deus permite um tirano, um homem cruel, que pode chegar até ao trono por meios ilícitos, porque se nós falarmos de Herodes o Grande, quando Jesus entra em cena na história, o senhor falou aí do Império Romano. O Império Romano era uma ditadura. Jesus entrou em cena quando havia um império ditador, escravagista, que tributava até 40% o povo. Que só os ricos tinham posição, não era democracia, como o senhor falou. Quem tinha posição política era só os ricos. O povo não podia nem escolher quem ia governá-los. Eles tinham que se submeter às altas taxações. Jesus entra na história nesse cenário. E Herodes também era um tirano, e por meios ilícitos ele estava no trono. E quando isso acontece, a Bíblia também nos ensina como nos posicionar. Se Deus permitiu alguém chegar no trono da nossa nação,
que seja essa pessoa, como o senhor falou, ímpia, iníqua, tirana, cruel, detratora, prostituta. Como nós devemos nos portar como igreja diante dessa É pessoa? verdade. É uma pergunta, né? Mas é uma Vamos realidade, ter que encarar. é uma realidade que nós vamos ter que encarar. A Bíblia, até isso a Bíblia nos ensina. E eu vou ler um texto. Texto de 1 Timóteo, capítulo 2. Veja o que a Bíblia diz. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículos 1 e 2. Paulo diz a Timóteo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, olha só, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante do nosso Salvador, diante do nosso Deus. Agora, a gente tem que parar para analisar, pastor, de quem Paulo também está incluindo, ou a quem Paulo está incluindo nessa intercessão que a igreja tem que fazer. Porque quando ele escreve a carta a Timóteo, o imperador era Nero. E todo mundo sabe quão cruel Sabe, foi pastor, Nero. que se o senhor fosse dizer quem era Nero, o povo ia se arrepiar. Pastor, Sim. além de tudo, ele era um psicopata. Além de tudo, né? Era uma pessoa totalmente inescrupulosa, uma pessoa sem princípio algum, sem moralidade alguma e sem, como o mundo diz, uma pessoa sem alma, sem compaixão, cruel. Né? Foi com apóstolo, Nero, o senhor lembra, foi pastor? com Nero que Paulo... Apóstolo decapitado por ele, né? Sim, esse aqui. Esse aqui que está falando para orar. Essa é a questão. Paulo está falando para Timóteo que, inclusive, por Nero deve-se orar. Está dizendo aqui que, inclusive, por Nero precisa respeitar, se sujeitar às autoridades. Então, Deus permite, nós vimos, então, em Romanos 9,17, que Deus levanta Faraó, Deus permite alguém como Nero, como Herodes, tomar o trono, governar a nação, e a igreja não pode se esquecer que Deus está no controle e que Deus é que está comandando e permitindo tudo. E nós não somos daqui. Então vamos deixar a preocupação, o medo, a ansiedade, o desgosto para o mundo. Nós estamos pelo toque da trombeta. Nós já temos a nossa pátria garantida, onde ninguém vai invadir nossa terra, ninguém vai usurpar a nossa privacidade, ninguém vai nos coagir de nada. Mas enquanto nós estamos aqui, a igreja ela procede de uma forma totalmente distinta, porque isto é ser sal e é ser luz. Senão se perde o propósito, se perde a legitimidade de ser igreja. Né? Nós temos que estar aqui na Terra como os astros brilham no mundo. Então, Paulo está dizendo que nós temos que, inclusive, orar por esses homens. Quando ele escreve a Tito, no capítulo 3, Paulo também escreve a Tito, praticamente no mesmo contexto, ele fala algo semelhante. Em Tito, capítulo 3, ele diz assim, no versículo 1, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que lhe obedeçam. Então, a postura da igreja, pastor, ela é diferente. Nós podemos não concordar, nós não podemos aceitar nada do que foi feito, e a gente sabe o que foi feito, e como está a condição da política na nossa nação. Nós até falhamos muito por não falar mais sobre isso. Porque quando nós vemos, pastor Oséias,
que, independente de opinião, 7 milhões de evangélicos votaram no presidente de esquerda. E o presidente de esquerda, ele ganhou as eleições com pouco mais de 1 milhão, quase 2 milhões. Mas de evangélicos, só de evangélicos, ele teve 7 milhões. Poderia mudar a história das nossas eleições. Então, a igreja, ela é preponderante e ela faz a diferença. Mas quando nós falamos desse assunto de política que está na Bíblia, pastor, alguém diz assim, olha, eu não gosto de política, eu não faço política. Meus irmãos, até calando a gente faz política. Até o silêncio influencia. O silêncio é influência. E política é influência. Qualquer coisa que nós fizermos vai fazer a diferença. Isso é política. Quando nós convencemos alguém de alguma coisa, isso é política. Quando nós somos convencidos de alguma coisa, isso é política. Se um vendedor chegar na porta da tua casa e te vender um produto, é política. Ele te convenceu, ele te influenciou. Então, quando a gente fala de política, algumas pessoas não gostam, dizem, não tem que estar falando de política, não pode falar disso na igreja. Só que agora estão todo mundo com medo. Essas pessoas que não querem que nós falemos de política, ficam com medo de videozinho do YouTube, escutando áudio de profecia, fica tudo apavorado. Primeiro, porque não vai para a igreja, para os estudos bíblicos. Porque não frequenta escola bíblica dominical. E se o pastor fala para orientar, essas pessoas acham ruim. Aí desinformadas e sem alimento espiritual, ficam tudo apavoradas. A igreja, ela deveria ser um pouco mais instruída. O que eu posso dizer que sou contra é a igreja ter um partido político, por exemplo. A igreja ser partido, mas nós defendermos e nos colocarmos diante de uma posição bíblica, isso é um dever até da liderança da igreja. Não vamos ter partido político, não vamos ter político de estimação, não vamos fazer esse tipo de campanha. Mas falar de política, no sentido de se posicionar corretamente nos princípios bíblicos, isso é um dever. Então, se a igreja não fez a parte dela, ou fez uma parte equivocada de ter elegido esse governo que vai assumir, então agora nós temos que arcar com isso. Vamos descansar em Deus porque Ele está no controle. Deus levanta, inclusive, esses tiranos para Ele ser glorificado, para Deus ser glorificado nesses tiranos. Nós sabemos o resultado do que aconteceu com Israel através daquele faraó. E também orar e se sujeitar. Só vou fazer uma ressalva e eu encerro para não ficar muito extenso, eu vou retornar a palavra para o pastor. Quando é que nós temos legitimidade para desobedecer uma ordem de uma autoridade? Quando essa ordem nos ordena a desobedecer a Deus. Quando isso acontece, aí nós não somos obrigados a nos submeter a essas autoridades. Temos exemplos bíblicos. O faraó mandou matar as crianças das mulheres judias. Teve 2 parteiras que não fizeram isso. Esconderam crianças. E a Bíblia diz que Deus as abençoou. Ou seja, elas desobedeceram uma ordem de uma autoridade e Deus as abençoou. Nós temos um exemplo no Novo Testamento dos apóstolos que pregaram sendo proibidos de pregar. E olha só, o Sinédrio chama o apóstolo Pedro, que era o representante dos apóstolos, e diz, vocês não vão mais pregar em nome de Jesus. Eu quero lembrar aos irmãos que não sabem que o Sinédrio era o Supremo Tribunal Federal. Tinha 71. Hoje nós temos aí meia dúzia de gato pingado. Naquela época eram 71. O Sinédrio tinha 71 Alexandre de Moraes. Chamaram Pedro e disseram assim, agora vocês não pregam mais. Aí Pedro olha para eles assim, olha, vocês julguem o que é justo. Obedecer a Deus ou aos homens. Vocês estão dando uma ordem que nós não vamos obedecer. Nós vamos sair ali na porta e já vamos começar a pregar aqui na porta do Sinédrio mesmo. Porque nós não temos que desobedecer às ordens de Deus. Então, quando a lei humana manda desobedecer a Deus, nós não obedecemos essa lei. Fora disso, nós temos que sujeitar
E Deus também honrou Daniel quando disseram assim, olha, então vamos pegar esse homem que é fiel na lei do Deus dele. Vamos fazer aquilo que é correto na lei dele se tornar errado na nossa lei, para ele ser achado criminoso. Num período de 30 dias, ninguém vai poder orar a Deus nenhum, senão a ti, ó rei. O rei não sabia que era uma armadilha para Daniel e assinou o decreto, que o rei gostava de Daniel. Daniel não acatou essa lei. Ele foi orar como de costume. Ele não fez uma afronta à autoridade. Ele não aumentou o seu grau de oração, ou a sua assiduidade na oração, porque o rei deu uma ordem contrária. Não. Como quando a Bíblia diz, ele foi orar como de costume, é porque ele já orava assim, esse mesmo tanto, dessa mesma forma, ele só continuou obedecendo a Deus. Então, pastor, essa é a nossa realidade. Vamos dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso é o próprio Senhor Jesus falando. Então, essa é a nossa posição. O senhor falando agora, eu me lembrei de outra situação. O Pilatos, o que o senhor me diz do Pilatos? O Pilatos, certo, pensou. Pilatos, quando ele tomou aquele posicionamento, eu acredito que ele pensou que Jesus ia desistir de tudo. Ia sair correndo de lá. O senhor falando do Sinédrio e há uma dificuldade muito grande do povo associar isso da Bíblia, trazer a Bíblia e entender. O senhor falou do STF, né? E sim, associando com o Sinédrio e outras coisas mais. É esse tipo que o povo tem dificuldade de associar a Bíblia do ambiente sociológico bíblico. O povo pensa, pastor Daí, que a Bíblia é um livro místico. E Bíblia é prática, sim, né? Fora da realidade do dia a dia. Pastor, olha só. Quando a gente fala assim que Jesus falou, dai a César o que é de César, ele foi pego, Jesus estava cercado por pessoas infiltradas, parecendo ser justas. Aqui era política, porque o Sinédrio, pastor, era formado por políticos, grupos políticos. Fariseus era grupo político, Saduceu era grupo político, escribas, grupo político, zelotes, herodianos eram grupos políticos. Esses grupos estavam querendo, de alguma forma, prejudicar Jesus. Né? Então, no Evangelho de Lucas, Jesus, lá no capítulo 20, algumas pessoas infiltradas vão chegar e vão dizer assim, vamos pegar ele na lei para colocar ele contra César. Aí perguntaram, é lícito pagar imposto para César? Porque longe das autoridades públicas, eles pensaram, Jesus vai se levantar contra César, Jesus vai falar mal do imperador. A pegar Jesus em palavras contra a questão social e política. O dia a dia. Como eu estava dizendo, Jesus entrou no cenário, numa história, o Império Romano era um império ditatorial, escravagista, opressor. E todo mundo queria que Jesus chegasse e botasse a boca no trombone e desafiasse o César. Então, quiseram fazer Jesus, pegar Jesus numa questão da lei, tipo assim, ó, vamos pegar Jesus falando mal de César e vamos entregar ele. E vamos pegar exatamente aonde? No tributo. No imposto, na alta taxação, o povo está oprimido, vamos pegar nisso aí, porque Jesus vai falar mal. Então, que aí Jesus diz assim, olha, é interessante que a Bíblia diz, eu até abri aqui em Lucas para pegar exatamente a artimanha do povo. Lucas capítulo 20 diz assim, olha, os principais dos sacerdotes e escribas, principais dos sacerdotes e escribas, estamos falando de Sinédrio, procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola.
versículo 20, capítulo 20, versículo 20. E observando-o, mandaram espias que se fingissem justos. Olha só. Amiguinhos de Jesus, para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e o poder do presidente. É política. Política pura. Jesus estava envolvido aqui nessa politicagem, pastor. Cenário mundial. É a mesma coisa de hoje. Então, cenário mundial. E perguntaram, dizer, mestre, nós sabemos que fala e ensina. Olha só, adoçando Jesus, agradando Jesus. Sabemos que falas e ensinas bem e retamente e que não consideras a aparência da pessoa. Ou seja, o senhor vai falar o que tiver que falar. O senhor não tem papa na língua. É lícito, versículo 22, é lícito dar tributo a César ou não? Aí é onde Jesus, entendendo a astúcia deles, pede uma moeda. Mostrai-me uma moeda. Qual é a efígie? Qual é a inscrição que tem na moeda? É de César? Então dá a César o que é de César. Só que aqui Jesus deixa bem claro que a autoridade é legítima, a autoridade de César, paga o imposto. Paga o imposto. Vocês se submeteram, paga o imposto. Só que, pastor, olha só, uma coisa que a gente não percebe muitas vezes, só para eu não perder a linha de raciocínio, quando a gente vai lá para o capítulo 23 de Lucas, eu estou no capítulo 20, agora eu vou lá para o capítulo 23, olha o que é a política. E as pessoas acham que a gente tem que ficar alheias a isso. Olha o que é a política. Capítulo 23 de Lucas diz assim: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Por isso que eu me lembrei desse texto, porque o senhor falou de Pilatos. Levaram-o a Pilatos. E olha só o versículo 2. E começaram a acusá-lo, dizendo, olha só, havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo Rei. Olha só. Não foi isso que Jesus tinha dito. Está vendo que estão agora invertendo e o julgamento de Jesus para a crucificação começou com este argumento. Ou seja, uma fake news. Uma fake news daqueles dias. Só faltava o celular. Uma fake news. Uma fake news começou. Uma fake news começou, pastor, o julgamento de Jesus. E essa fake news foi propagada por autoridades, pela grande mídia da época, por pessoas que tinham vozes. E ele tinha falado em público que era para dar o tributo a César. E aqui está dizendo, olha, está pervertendo. A palavra perverter aqui pode ser traduzida por subverter, ou seja, estavam chamando Jesus de subversivo, de revolucionário, de guerrilheiro. Estavam colocando Jesus aqui contra a autoridade de César. O que eu vejo tão importante aí, que parecia que havia uma disputa, né? Não era, Jesus não disputava, mas parecia que para a escravidão ideológica da turma. E outra... Claro. É que nem dá tempo da gente entrar, pastor, na questão, nem dá tempo da gente entrar na questão do templo e do dinheiro. Política. Tá? Porque o templo em Jerusalém era um centro coletor dos impostos. O templo deixou de ser a casa de oração. Por isso que Jesus chega lá e revira aquelas mesas. Revira aquelas mesas. O que entrava no templo ia para o imperador. O que era cobrado nas alfândegas ficava nas tetrarquias. O que entrava no templo ia para o imperador. Porque ninguém do Império de Roma trabalhava, não. Aquele povo não trabalhava. Eles comiam os togados, eles comiam o caviar e as lagostas à custa do dinheiro que entrava no templo. Que se cobrava quadruplicadamente. Por isso que Zaqueu quis devolver quadruplicado. Ele disse, quando a gente cobra a gente está cobrando 4 a mais. E ele sabia disso, porque ia para o império. Era política pura. A coisa que era política pura. Então, nós também estamos envolvidos nisso e precisamos lidar com isso. Só que o que deixava aqueles impérios enfurecidos? Porque Jesus dizia para amar os inimigos e os que perseguiam. Quem eram eles? O Império Romano. E Jesus dizia que tinha que perdoar os que faziam mal. Quem eram? Os romanos. Então, isso deixava o inimigo ainda mais furioso.
Só que eles temiam os justos. A gente lembra também de Herodes, agora o outro Herodes, que era da época de João Batista, que a Bíblia diz em Marcos capítulo 6 que aquele Herodes tinha medo de João Batista. Ele temia João Batista porque João Batista era justo. Então esses homens eles podem ser corruptos o que for. Enquanto a igreja for justa, eles vão temer a igreja. Por isso a igreja não pode deixar de ser o que ela é. A igreja não entra na política. Eu acho que a igreja ela não deve entrar na política, né? Tem que falar de política e se posicionar. Mas quando, por exemplo, é uma visão minha, qualquer um pode discordar e eu respeito, é uma visão minha. Por exemplo, um pastor que quer entrar na política, ele tem que deixar o título de pastor de lado e entrar na política. Eu sou contra, então, o pastor senador, o pastor deputado, pastor... Não. Quer ser deputado? Então vá ser deputado. Não misture as duas coisas. Eu sou contra isso. Porque depois que ele fizer a falcatrua lá, se porventura fizer, cai no colo da igreja. A igreja, como instituição, não deve entrar em política. O cristão, como cidadão, deve ser uma pessoa de boa influência, nem de centro, nem de esquerda, nem de direita. Bíblico. Cristocêntrico. Cristocêntrico. Teocêntrico. É isso que a igreja tem que ser. Quero falar também alguns pontos lindos que o senhor comentou na sua mensagem, né? O senhor trouxe a visão histórica. Bíblia não é livro místico, Bíblia não é que nem carta, Bíblia não é charlatanismo, Bíblia é um contexto histórico que, se nós voltar, né, do Novo Testamento para o Antigo Testamento, nós vamos ter um conhecimento profundo, tanto na área social, política e religiosa. Pensa que esses conflitos políticos, isso é coisa de hoje. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ontem, o povo de Israel estava fazendo eleições para ver qual que seria o ministro que ia entrar. E o ministro que entrou foi justamente o Benjamim. Agora, como é que é, pastor? Netanyahu. Isso, exatamente. Netanyahu. Benjamim Netanyahu. É o que era Minha antes, gente, né? Só para... Ele voltou. Eu fiquei muito contente do contexto histórico que o senhor viajou na palavra para nos dar esclarecimento ao posicionamento da igreja mediante o mundo que nós estamos vivendo. Mas deixa eu lembrar aqui e refrescar a memória dos irmãos que nós, o Brasil, estamos vivendo em apenas 500 e alguns anos. Por que a gente respeita o que essas nações estão todos os dias na mídia? Principalmente na mídia que é contra Deus e contra... né? Deixa eu dizer, esse povo é um povo muito antigo. Perto desse povo, desse contexto histórico que o pastor Odair navegou aí, né? O Brasil é um gigante infantil em matéria do tempo que essas nações vivem, né, minha gente? Então, quando nós olhamos para o povo de Israel e o que está acontecendo lá, né, e olhamos para todas as outras nações que estão à volta, grandes e poderosas, essas nações são tão poderosas, minha gente, que é o seguinte: inventa nós inventamos um negócio aqui que foi lá, passou da terra e está lá. Daqui a pouco tu vai ver um outro do outro lado lá dizendo também: você lembra quando o homem foi à Lua? Vamos refrescar a memória do povo, porque é o seguinte, minha gente, nessa questão histórica, né, e religiosa, tem muita gente que sofre de amnésia. Não conhece o contexto histórico do que está acontecendo, né? Nós sabemos disso. Então, o que acontece? A palavra do Senhor precisa ser pregada, precisa ser ensinada, porque, mais uma vez, eu vou dizer, a Bíblia não é um livro místico, mas é um livro de regra prática. E a palavra do Senhor não deixa o povo assustado, porque nós já conhecemos a trajetória e até o que pode acontecer. Amém?